Tudo bem, pessoal? Aqui é o André Placiti com mais uma videoaula de Tumbum. Bem, no tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma animação simples de uma vela. Não só isso, mas nós também vamos fazer a chama dessa vela apagando, fazendo com que saia uma fumaça. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos recursos que a gente pode usar aqui dentro do Tumbum. Vamos lá? Bem, primeira coisa, pessoal, eu vou separar então as layers entre o corpo da vela e a chama, o fogo. Então eu vou desenhar aqui o corpinho da vela. Lembrando que é bom, quando você estiver trabalhando com a paleta de cor, procurar duplicar para você poder criar sua própria paleta de cor e não perder as que o programa já oferece para a gente. Então nesse caso eu vou usar aqui a ferramenta do brush, tá? Ou pincel, e vou verificar aqui a espessura. No caso ficou um pouquinho fino, lembrando que você pode também editar essas ferramentas aqui pela abinha do Tool Properties. Então vou aumentar um pouquinho mais aqui a espessura, um pouquinho menos, vamos lá. Quando você segura o Shift com a ferramenta do brush, repare que ele vai traçar uma linha para você. No caso aqui, para fazer o corpinho da vela, eu vou deixar mais retinho mesmo. Aqui a gente pode colocar também a cera já derretida. Um atalho que pode ser bem útil é quando você segura Ctrl Alt e ele deixa você rotacionar a tela, bem parecido com o Photoshop. E para voltar à posição normal é só apertar Shift X. Então eu vou preencher agora e a gente vai usar a ferramenta do baldinho, tá bem? No caso aqui eu posso alterar a cor também depois, não tem problema. Então eu vou deixar mais próximo do traçado. E por último, fazer o pavio da nossa vela. Caso eu possa jogar esse desenho para cima usando o atalho Ctrl Shift Page Up. Muito bem. Então essa aqui vai ser uma layer e no caso a gente não vai ter animação do corpo da vela. Então não vai ter necessidade de trabalhar com a PEG. A gente pode só diminuir um pouquinho para aproveitar aqui a altura do enquadramento. E é sempre bom, no caso eu vou dar um Ctrl G para agrupar esse desenho. Feito isso, pessoal, a gente vai agora criar uma nova layer de desenho. Antes eu vou só renomear aqui. E a gente vem aqui na opção Create, ou melhor, Add Drawing Layer. Então ele vai criar uma nova layer de desenho para a gente. Então agora eu vou desenhar a chama da nossa vela. Reparem que a chama, diferente da vela, eu não vou fazer o contorno.
Para você poder mesclar tudo, você pode selecionar todo esse desenho aqui, aliás, com exceção aqui do corpo da vela. Então eu posso trancar usando aqui o cadeado. E para você poder mesclar, tornar o traçado com preenchimento uma peça só, pode vir em Drawing, Optimize, e você tem aqui a opção ó, Remove Contour Strokes. Bem, só vou fazer mais um detalhezinho aqui, que é interessante colocar um degradê. Para a gente poder agora editar esse gradiente, que no caso ele está no horizontal, eu posso selecionar o objeto, com a setinha branca eu clico em seguro e venho aqui, ó, Edit Gradiente. Então agora ele me dá a opção de movimentar o gradiente, certo? Agora tenha em mente que como é uma animação de fogo, se você pegar uma referência de fogueira, as labaredas são mais intensas e vão ter uma animação mais agitada. Uma vela não, uma vela você vai ter uma chama que vai balançar um pouco dependendo da intensidade. Então pessoal, voltando aqui para o Node View, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou renomear aqui, então no caso vela, e vou criar um deform nessa velinha. Tá? Ou seja, eu vou usar a nossa ferramenta de Rigging Tool. Para a gente criar esse deformer, basta segurar aqui, né, selecionar o desenho. Vou vir aqui na ferramenta do Rigging Tool, tá, que é o martelinho. E a gente vai fazer o que? Lembrando que para fazer essa estrutura, a gente tem duas opções. Uma delas é montar de fato um esqueleto, né, como se tivesse uma articulação. Tá? Só que para uma vela ainda fica um pouco rígido. Então a gente pode, na verdade, fazer a estrutura do Rigging Tool, só que clicando uma vez no ponto que vai ser o pivô. Então quando você dá o primeiro clique, esse vai ser a referência para a animação. Só que eu vou clicar, arrastar e segurar ó, até metade do desenho. Depois eu venho aqui na ponta, clico e arrasto até a outra metade, né, de encontro. Então agora eu vou ter mais opção, né? A chama consegue ficar um pouco mais maleável, mais orgânica, comparada com aquela articulação, certo? Então eu vou manter essa estrutura aqui, ó, o desenho da chama, tá? Ou melhor, né? Vou colocar aqui, chama a vela, tá? E do corpinho. Bem, para fazer essa animação, pessoal, a gente pode se basear no que o Richard Williams fala sobre o chicote, que é um movimento muito usado quando você tem o cabelo comprido, cauda de animal, ou até mesmo uma vara de pesca, né? Por que não? Eu vou, para aproveitar mais o tempo aqui da animação, já vou estender um pouco mais aqui, ó. Vou puxar até 120, tá? E vou usar o atalho F5, que era aquele atalho que a gente usava justamente para estender os desenhos, né, que a gente usa muito na técnica cutout. Para começar a animação agora, pessoal, eu vou usar aqui a Layer do Deformation, tá, que é equivalente a PEG. Então no primeiro frame eu já posso articular aqui, fazendo um movimento de ida. Tá? O que eu quero dizer com movimento de ida? Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu criar uma nova layer de desenho. Que seria mais ou menos essa ideia, né, do chicote que eu falei. Se você pegar esse foguinho, que ele vai começar estático, então quando ele vai para essa direção aqui, né, para cá, ele vai começar a inclinar, ó, vai fazer esse movimento, ó, esse arco aqui. Então cada vez mais, ó, vai dobrar mais, até que ele chega na extremidade, né, e dá esse chicotado, digamos assim. Depois ele tem que fazer o caminho de volta, tá? Então, por exemplo, se ele quando veio para cá começou a fazer isso, agora quando ele vai voltar, o arco dele muda. Então ele começa a fazer esse movimento aqui, tá? Para a gente poder fechar o ciclo. Então eu vou
trazer isso aqui para a nossa vela, tá bom? Posso então voltar, deletar esse desenho aqui. Vamos voltar aqui então para a animação da velinha. Muito bem, lembrando que verifique se o animate vai estar ligado, tá? Então, provavelmente, dependendo da versão que você estiver usando, o 15, por exemplo, só tem a versão ligado e desligado, tá bom? Mas no 16 fiquem atentos porque você também tem uma terceira opção. Então aqui, pessoal, vou começar fazendo ela indo para a direita. Então, ele já marcou aqui um quadro-chave. E agora eu continuo. Então reparem que ele vai fazendo essa animação para a gente. Então aqui ele vai chegar na extremidade, tá? Depois eu vou ajustar aqui o pavio, tá? Para ele não ficar aparecendo. E aí ele vai dar uma leve chicotadinha aqui, ó, né? Vai inclinar para cá. Quando ele faz isso, agora eu tenho que começar a fazer o caminho de volta, ou seja, ele vai fazer esse arco aqui, ó. E aí de novo, ó, ele vai começar a voltar. Eu posso colocar só mais um aqui, para não distanciar muito do quadro original, certo? Então, ó, por aqui a gente já vê que tem uma movimentação bem orgânica da velinha, tá? Se você quiser aproximar, deixar um pouco mais rápido aqui a intervalação entre os quadros, você pode clicar no quadro-chave e quando você aperta o menos no teclado, ele aproxima, tá? Ele diminui esse espaço entre os quadros-chaves. Então vou aproveitar esse aqui, ó, e fazer já um ciclo manualmente. Vou antes de tudo só fazer um leve ajuste aqui então no desenho da vela, tá? No caso aqui é do pavio. Então eu vou desagrupar por enquanto. Então eu posso diminuir um pouquinho aqui, ó, deixar mais para baixo. E assim eu não vou ter mais problema dele aparecer com a vela. Ok? Só um pouquinho para cima aqui também, beleza. Bem, feito isso, eu quero no final dar a sensação de que tem um vento ou alguém assoprando essa vela. Então nos últimos frames eu vou posicionar ela somente de um lado, tá? Para isso, ó, a gente pode fazer o seguinte. Quando ele chega nessa extremidade aqui, ao invés de fazer ele voltar, eu vou até deletar agora esses quatro chaves. Eu vou fazer bem próximos mesmo, tá? Justamente para dar a ideia de que está rápido. Então aqui eu vou deixar esse desenho mais abaixado, tá?
Então vou repetir mais uma vez aqui, só que eu vou acelerando, né? Então repare que eu estou fazendo quase que um quadro a quadro mesmo, só para deixar mais intensa essa velocidade. Então pessoal, para fazer agora a nossa vela apagando, eu já vou usar um dos recursos aqui do nosso Node Library. Como aqui ficou muito na extremidade, eu vou até aproveitar e aumentar mais um pouquinho nossa cena, para dar tempo de fazer a fumacinha subindo. Então vou marcar aqui de novo, F5, isso. Só que ó, a partir daqui, ó, quando acaba, eu não posso simplesmente pegar o desenho da vela, ou melhor, né, da chama, e deletar. Porque fica um pouco esquisito ele sumir de uma vez. Caso eu não precise mais usar aqui os deformers, que é essa marcação verde, você pode clicar aqui, ó, tá? Que ele vai retirar pra gente esse botãozinho do lado do Rigging Tool. Então fica muito esquisito, né, ele sumindo de repente. O que é interessante a gente pegar aqui no Node Library. Reparem que na seção dos favoritos você já tem uma opção aqui, ó, transparência, tá? Então vou puxar uma transparência para cá e vou aplicar no nosso desenho da vela. Porém, eu vou animar essa transparência. Se eu jogar ela direto aqui, vocês podem segurar o Alt no teclado e arrastar para o fio. Então você não vai precisar desconectar ou conectar de novo, né? Ele já faz a ligação para a gente. Só que ele coloca já um valor fixo de 50% de transparência. No nosso caso, eu quero manter, tá? Olha, 0% de transparência. Só que eu preciso da animação. Então deixa eu voltar aqui no timeline e eu quero que ele comece a sumir, ó, no final dessa sequência. Para a gente poder gerar uma animação com efeito, que eu até já mostrei em outras videoaulas, vocês vão clicar aqui, ó, nesse botãozinho, tá? Vou dar 2 cliques. Ele vai mostrar para a gente o gráfico. Como que ele funciona? Eu vou marcar aqui o momento que eu quero que ele tenha uma certa porcentagem e depois eu marco outro momento com outra porcentagem, né? Como se fosse um quadro chaves. Na verdade ele até usa o termo, ó, keyframes aqui. Então ó, vamos supor que aqui mais ou menos no frame 96, que ele até marca pra gente, ó, eu vou pedir para ele criar um quadro chave e ele já deixa agora você descrever o valor. É muito fácil você se confundir, né? Até porque alguns programas costumam usar diferente essa porcentagem. No caso, quando você coloca 0, você está falando que é 0% de transparência, ou seja, a vela está aparecendo. Legal. E aí quando ele chega aqui, ó, no frame 108, eu vou criar mais um quadro-chave, só que agora eu vou colocar 100% de transparência. Tá? Eu vou dar um Enter. Então notem que aqui na câmera, esses são alguns dos efeitos que já dá pra gente o resultado. Não precisa renderizar. Então fica mais sutil, tá? Ele não vai apagar de repente. Mas vamos lá, pessoal, ainda tem a fumacinha e é o efeito de brilho da vela, certo? Para fazer esse efeito de brilho, a gente vai usar outro recurso chamado Glow, tá? Que é o brilho. Só que a gente vai fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse desenho e essa animação da vela, eu vou copiar e vou dar um Ctrl V, ou seja, ele fez uma cópia exata. Então tudo que alterar nesse aqui vai alterar também no outro, porque a gente não gerou um template, tudo bem? Mas como eu vou acrescentar um outro filtro, então não vai ter problema. Eu vou conectar ele aqui, ó. Por enquanto eu vou colocar ele aqui na frente. E vai ser o seguinte, a gente tem então duas velinhas balançando e apagando, só que eu quero que uma delas tenha o brilho. Então eu vou voltar aqui no Node Library. E vocês vão ver que também nos favoritos tem aqui a opção Glow, tá? Eu vou jogar então de novo aqui para o Network, ou melhor, né, para o Node View. E de novo segurando o Alt no teclado, vou arrastar aqui para o fio, tá? O que acontece? Ele já está aplicando para a gente, ó. Tanto se eu colocar aqui o Render View, ele vai dar para a gente essa tonalidade. Só que a gente pode fazer uma brincadeirinha que é o seguinte, ó. Quando você clica na opção do Glow, tá? Ele vai te dar aqui então valores de cores e também esse aqui vai ser importante, ó, o Radius, tá? Que vai, digamos, dar um blur em volta para dar essa sensação do brilho.
Mas primeira coisa, ó, eu quero primeiro ajustar aqui as cores. No caso eu vou colocar 255 para o vermelho, né, que é o valor máximo. No verde aqui eu vou colocar aproximadamente 170. Para o azul eu vou zerar, tá, porque eu só quero cores quentes. E no alfa eu vou deixar então 255 mesmo, tá? Só que aqui, ó, no blur, né, que seria o radial, a gente pode colocar o que? 15, acho que até mais, 20 por exemplo, tá? Notem que agora, ó, se eu apertar aqui no Render View, a gente consegue ver esse brilho em volta, tá? Se a gente correr um pouquinho, ó, vê que cada frame ele aplica esse brilho pra gente. Agora, tem a questão também do gradiente que a gente fez no desenho da frente. Para isso, pessoal, vou fazer o que? Ó? Eu vou deixar então, posicionar ele aqui. Vou jogar o desenho original na frente. Certinho? Então agora, só para a gente encerrar, nós vamos aplicar então a fumaça, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Eu vou então criar uma nova layer de desenho. Então a gente, por segurança, eu seleciono sempre o primeiro frame, o primeiro layer, porque quando você pede para adicionar, ele vai criar em cima, tá, dessa camada. Então eu já vou até renomear fumaça, só tomando cuidado para não colocar cedilha. E aí, pessoal, a fumaça tem que aparecer justamente na hora que a vela some. Ou melhor, né, o fogo da vela some. Então, eu vou começar o desenho dela aqui, ó. Só que essa fumacinha também, assim como a chama da vela, ela é bem suave, né? Ela é bem discreta. Na verdade, ela vai fazer um caminho de serpente conforme ela vai subindo. Então, nesse ponto aqui, ó, vou voltar para a ferramenta do Brush. Só que dessa vez eu vou pegar uma cor aqui, um tom de cinza. Vocês podem acessar aqui, ó, Multiple Wheel Mode. Então ele dá mais opções pra gente também, tá? E eu vou engrossar um pouquinho mais aqui a nossa linha, tá? Reparem que essa fumaça, ó, eu vou fazer ela na vertical e uma leve voltinha aqui, ó, tá? E ela, a gente também vai adicionar um deformation, tá? Como que a gente vai fazer? Mesma coisa. Eu vou primeiro só posicionar atrás da vela, acho que vai ficar melhor. Melhor aqui, ó. Atrás do fogo, mas na frente do pavio, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o desenho da fumaça e vou também usar o Rigging Tool nele, ó. Lembrando, você tem a ferramenta aqui do martelinho, tá? Primeiro clique vai ser o nosso pivô. Só que aqui, ó, eu posso fazer uma articulação mesmo, tá? Mais ou menos assim. Então, beleza. Feito isso, para a gente fazer então a nossa animação agora, primeira coisa, né? Nosso desenho da fumaça, eu tenho que estender ele, no caso até aqui, F5. E na layer de deformation eu vou dar um F6, só para marcar o primeiro quadro-chave. Então eu quero que aqui no final, ó, ele esteja mais para cima essa fumacinha. Então eu posso pegar esses pontos e jogando eles para cima. Então, se a gente ver aqui rapidinho como é que está ficando o Render View, tá quase lá, só está faltando alguns detalhes, tá? Então, da mesma maneira que a gente faz a vela sumindo aos pouquinhos, talvez seja interessante também colocar aqui na fumaça ela aparecendo e desaparecendo, tá?
E também a gente vai fazer um blur em volta para dar mais essa sensação da fumaça, não ficar um desenho tão rígido. Para isso, ó, mesma coisa, volto aqui para o Node Library, vou adicionar então um filtro de transparência, só que nesse caso a gente vai fazer uma animação dela aparecendo e desaparecendo. Aqui eu posso manter 100 mesmo, só que eu vou gerar a animação, tá? Então, nesse frame aqui que ela aparece, eu vou já marcar um quadro-chave, vou colocar 100% de transparência. E aí, ó, posso, quando chegar aqui no 115, mais ou menos, colocar 0, ou seja, quando a fumaça aparece, ó. E eu vou fazer o contrário aqui, ó. Então, 0, só que agora eu marco no último quadro-chave 100. Tá? Reparem que você pode também, ó, locomover aqui os quadros-chaves para ver o tempo melhor aqui do quando que ela vai aparecer e vai desaparecer. Eu vou aproveitar, ó. Acho que tá bom aqui. E aí, o último detalhe então é o seguinte, eu vou acrescentar agora esse filtro aqui, ó, o Blur. Tá? Então eu vou arrastar ele para cá. De novo, segurando o Alt, vou colocar na ligação. Só que aqui a gente tem que colocar o valor, ó, ele está zerado. Então eu posso colocar, por exemplo, 5. Vamos testar aqui no Render View. Talvez tenha ficado muito, vamos ver. 2. Tem que só ver aqui o momento certo da... Isso aqui, ó. Talvez aqui, ao invés de colocar 100, a gente pode deixar mais suave, ó. Vou voltar então para a animação, tá? E nesses pontos que eu marquei 0, aliás, né? A gente pode colocar 50. E aqui também 50. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa dica aí para fazer uma animação bem simplesinha de uma vela. Veja no finalzinho do vídeo o resultado final com o render, tá bom? Então, nos vemos na próxima videoaula. Um abraço!